Fala senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Gabriel Mendonça. Se você ainda não é inscrito, puder se inscrever no canal para estar ajudando a gente e deixar o like também para estar ajudando nesse vídeo, fique à vontade aí. Bom, nesse vídeo aqui eu gostaria de conversar com os senhores sobre a minha trajetória, beleza? Sobre como eu comecei nos estudos, em que ano eu comecei e sobre as experiências que eu obtive. Além disso, conversar um pouco sobre minhas aprovações, beleza? Bom, antes de a gente começar, eu gostaria de deixar bem claro que esse vídeo aqui, irmão, não é para mim me exibir, não é para mim mostrar as minhas aprovações, não. É para mim compartilhar para vocês as minhas experiências que eu tive, os meus aprendizados e os meus bizus que eu obtive e que talvez possa ajudar você na sua trajetória, beleza? Então, humildade sempre, e assim como eu estou tratando esse vídeo aqui sem nenhuma finalidade de exibição, apenas com humildade mesmo de compartilhar a minha experiência, peço a você que tenha também humildade em querer aprender mais, beleza? E é isso, vamos lá, vamos começar aqui com esse vídeo aqui. Show? Vamos lá, pessoal, vou começar aqui. Bom, eu comecei em 2023 a estudar para concurso, certo? Comecei em 2023, estava no primeiro ano do ensino médio, né? Estava com 15 anos de idade e bateu aquela reflexão, né? Qual faculdade eu quero cursar, né? Bom, naquela época eu não tinha nenhum objetivo de cursar nenhuma faculdade, irmão. Não tinha ali nenhuma pretensão de nenhum curso, né? E aí foi aí quando eu conheci ali o Evandro Guedes, né? Comecei a assistir alguns vídeos dele. E aí comecei a pesquisar mais sobre concursos militares, né? E foi aí que eu conheci os concursos das Forças Armadas, né? Da ESA, da EA, a AFA, né? A SpaceX, Colégio Naval, Escola Naval. E comecei a gerar mais interesse sobre essas carreiras, né? E aí eu comecei de fato a estudar, né, essas carreiras, só que sem nenhum curso preparatório, não adquiri um curso preparatório, apenas baixei livros, né, baixei lá Fundamentos da Matemática Elementar, baixei também alguns livros de inglês também, porque meu foco era, no caso, a EAR, né, que era ali a Escola de Sargentos Especialistas da Aeronáutica. E aí eu fui estudando para a EAR até mais ou menos em cerca de metade de 2023, e aí finalizando em um ano, né, em cerca de outubro. Na verdade, um pouquinho antes, senhores, eu mudei para carreiras policiais, né? Então, comecei ali a migrar para carreiras policiais e foi quando eu adquiri o meu curso, né? Meu primeiro curso preparatório, né? Eu nunca estudei de forma presencial, né? Apenas fiz simulados, tá? Inclusive, é um bizu que eu recomendo. Se você pode estudar em casa, se você não tem barulho, se você tem um quarto e puder estudar em casa, estude, porque não há nada melhor do que você estudar na sua casa. Se você tiver conforto, se você não tiver nenhum problema em estudar em casa, estude, porque eu garanto a você, você vai ser mais eficiente. É mais fácil você manter a constância nos estudos, sabendo que você vai estar estudando no próprio local que você acorda, que você dorme, né? Então, é uma opinião minha, nunca estudei presencialmente, exceto para fazer simulados presenciais. Aí eu já recomendo aos senhores, para você sentir aquela pegada, né, de presencial, realmente simulando ali o dia da prova, aí eu recomendo. Mas em termos de curso, se você puder estar em casa, compre um curso online, faça uma pesquisa, não vá ficar gastando dinheiro aí comprando vários cursos ao mesmo tempo, tá? Eu vi uma frase já faz um tempo, né, no Que Concurso, a gente vai falar sobre ele também, e o cara falava assim, né, a pessoa falava assim, compre um cursinho, estude por um cursinho, mas não dependa dele, né, ou seja, não dependa desse curso, tá? Então, em outubro de 2023, né, eu migrei para carreiras policiais e eu comprei o meu primeiro curso preparatório. E o que eu fiz? Eu comecei a estudar na época, né, para a PM aqui do estado de Ceará, né? Então, o que eu fiz? Eu comprei um curso preparatório para este concurso, né? Na época ali, em 2023, já estava, na verdade, não estava com tanta expectativa de edital, porque já tinha saído um concurso em 2023, né? Então, aliás, já estava ali, já nos trâmites desse concurso de 2023, então não estava tendo uma expectativa tão grande. Então, eu estava ali em uma fase, né, que ainda não tinha aberto o edital, não estava na iminência de ser aberto, então eu estava com bastante tempo para mim dominar a base das matérias que foram cobradas nesse último concurso, né, que foi em 2023, e fortalecer essas bases, né? Então foi exatamente isso que eu fiz, né? Então, pessoal, se você tem essa visão, né, de querer estudar somente pós-edital, não. Se é um concurso, pode ser um concurso de nível estadual, de nível federal, melhor ainda, né? Faça um planejamento a longo prazo, comece a estudar agora para este concurso. Nem que ele saia daqui a 2 anos, 3 anos. Eu comecei a estudar para a PM em 2023, a prova foi agora em 2025. Passei 2 anos estudando só para esse concurso. Então, tenha paciência e estabeleça ali uma base, fortaleça uma base, né? Domine matérias como português, RLM,
constitucional, penal militar, processo penal, foram matérias que eu dominei. Eu fui construindo uma base, né? Eu tinha tempo. Por quê? Porque eu me planejei com antecedência. Então é importante que você faça um planejamento com antecedência. Não vá procrastinando, pensando na sua cabeça, eu tenho tempo ainda, porque ainda não está saindo o boato digital. Ainda. Não, isso aí vai só lhe prejudicar, digamos assim, porque você pode estar ganhando tempo avançando nas matérias, fortalecendo sua base, avançando na frente de muitas pessoas, para quando sair o edital, irmão, você só acrescentar se vier uma matéria diferente do último concurso, ou se todas as matérias forem iguais e tiverem apenas alguns assuntos específicos, aí você acrescenta somente esses assuntos, você já vai estar na frente de muita gente, irmão, beleza? Então faça um planejamento, tá? E aí, voltando aqui, né, 2023, comprei o curso preparatório, comecei de fato a destruir, digamos assim, né, esse curso, tá, pessoal? Eu vou indicar aqui, não estou sendo patrocinado, tá, mas eu comprei o curso do professor Eric Lima, né, que é referência aqui no Brasil todo, mas principalmente no estado de Ceará, tá? E aí o que acontece? Eu dominei todas as matérias básicas deste concurso, certo? Todas, português, RLM, todas. Eu fechei o edital, salvo me engano, eu comprei o curso em outubro, né, de 2023. Eu fechei o edital, salvo me engano, em março, ou foi abril de 2024, certo? Então, assim, março, abril de 2024, eu já tinha fechado todas as matérias do edital, ou seja, foram outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, né? Então foi basicamente ali março, abril, né? Que eu terminei, foram 7 meses, ou seja, eu tive 7 meses, irmão. Se você fazer um planejamento, é muito difícil você ter um período de 7 meses entre um concurso ou outro, né? A não ser que você faça um planejamento com antecedência. Então, esses 7 meses foram 7 meses que eu dominei a base. Então, por exemplo, março de 2023, né? Perdão, março de 2024, março e abril de 2024, eu já tinha fechado todo o edital da PM. Então, se naquela época saísse um novo edital da PM com as mesmas matérias e com os mesmos assuntos de 2023, eu estava preparado, entre aspas, né? Porque eu já tinha passado por todo o edital. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Façam um planejamento, estudem com antecedência, beleza? Aproveite esse período aqui, talvez, no caso de você, por exemplo, que pretende passar no próximo concurso da PM, né? Comece a estudar agora, faça um planejamento a longo prazo, irmão, acredite, vai ser melhor para você, tá? E aí, né, voltando aqui para minha trajetória. Em 2024, março, abril de 2024, né, eu já tinha fechado todo o edital. Então, o que eu fiz? Como eu já tinha fechado todo o edital, eu tinha já sugado todo o curso preparatório, né? Então, já tinha assistido todas as videoaulas, já tinha lido todos os PDFs. Então, o que eu fiz? Eu comecei a revisar as minhas anotações, tá? No começo, eu costumava fazer muitas anotações no caderno. Então, o que eu fiz? Eu botei como meta revisar todo o meu caderno das matérias. Então, por exemplo, meus cadernos de português, revisava todo o caderno. Como eu já fechei o edital, agora eu vou só revisar as matérias e fazer questão. Só revisar as matérias e fazer questão. Então, eu pegava todas as minhas anotações de português e eu falava, minha meta agora é fechar todo esse caderno de português e fazer questões. Isso eu fazia com todas as matérias, beleza? Só que aí depois desse período que eu fechei todas as minhas anotações físicas que eu tinha, como eu tinha um computador, como eu tenho um computador, se você tiver, melhor ainda. Eu comecei a fazer anotações no computador. Porque além de ser menos cansativo, você economiza muito tempo, irmão, tá? Do que escrevendo. No computador ali você digita rapidão, já tá lá salvo, beleza? E aí eu comecei a trabalhar na questão dos meus cadernos de revisão. Né? Eu comecei a criar cadernos de revisão e aí eu ia revisando os conteúdos específicos. Isso ia economizando tempo e ia fixando cada vez mais na minha mente os assuntos, tá? E aí ia trabalhando com questões para fixar cada vez mais. Então, observe, eu tive um tempo para mim dominar a base, dominar a teoria, depois para revisar a teoria e depois só focar nas questões. Por que eu tive esse tempo? Porque eu me planejei com antecedência. Então você tem que entender a importância de você fazer isso. Outra coisa, senhores, é muito importante que vocês façam questões, tá? Então dominar a teoria não é suficiente para sua aprovação, beleza? Sendo sincero com vocês, às vezes dá aquela sensação quando a gente termina, por exemplo, um conteúdo extenso, né? Dá um exemplo para vocês aqui, teoria geral do crime, né? Direito penal. Direito penal comum, pode ser direito penal militar. Vou pegar o direito penal militar, né? Que foi o que eu mais estudei, né? Estudei mais do que comum. Dá uma sensação de alívio quando você termina toda aquela parte geral do CPM, né? Direito penal militar. Só que, tipo assim, irmão, aqui não vai garantir a tua aprovação. Porque tu ainda precisa fazer uma porrada de questão para tu saber como é que é cobrado. Entendeu?
Porque se não fizer questão, tu vai ter que se contentar de esperar como é que vai ser na prova. E aí tu vai contar com a sorte para ver. Bom, eu vou fazer só poucas questões aqui, já dominei a teoria, então vou deixar agora para a próxima matéria. Não, irmão. Faça questões e se prepare cada vez mais para a sua prova, beleza? E foi isso que eu fiz, certo? Só beber uma água aqui. Calma, pessoal, só beber uma água aqui. Vamos lá, pessoal, voltando aqui, né? Bebi uma águazinha, bebi uma água, viu? Uma importância demais se hidratar, irmão. Vamos lá. Voltando aqui, né? A gente tá falando sobre os cadernos de revisão, né? Os cadernos de revisão, pessoal, é muito importante, porque o que acontece? Toda vez que eu entrava em contato com a matéria, eu ia direto para esses cadernos de revisão. Esses cadernos de revisão eram onde eu tava tudo que eu tinha aprendido, tudo que eu tinha revisado, os principais pontos, o que eu mais tinha dificuldade, eu mesmo fui criando eles. Então, tudo eu fazia com base nesse caderno. Então, por exemplo, assuntos como, por exemplo, direito penal militar, né? Artigo 9 ali, os crimes propriamente militares e os impropriamente, por exemplo. Eu botava um caderno de revisão e aí toda a vida, quando eu ia para direito penal militar, eu dava uma lida nesse caderno de revisão para me revisar os conteúdos que eu tinha visto nas últimas aulas. Isso aí, irmão, não tem segredo, não tem como você esquecer aquele conteúdo, porque você vai estar revisando, ó, seu cérebro vai estar treinando a todo tempo, irmão. Você vai estar revisando a todo tempo, tá? Se vocês quiserem, tiverem mais interesse, eu tô com novos projetos aí e eu pretendo explicar melhor como funciona esses cadernos de revisão. Então deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa um comentário aí se você quiser, tá? Além dos cadernos de revisão, pessoal, eu também utilizei os cadernos de questões, tá? Esses cadernos de questão era basicamente o quê? As questões que eu tinha feito, eu pegava as que eu errei ou as que eu achava mais difícil e criava um caderno, né, para colocá-las. E aí todo final de semana eu separava um momento para fazer questões desses cadernos. E aí eu ia fortalecendo minha base, porque eu ia aprendendo o que eu errei, o que eu estava ruim, eu ia melhorando. Então, basicamente, esses dois, eu acho que o que me ajudou, acho que a principal, os dois principais aspectos que mais me fizeram melhorar mesmo de fato foram caderno de revisão e caderno de questão. Irmão, não tem segredo. Se vocês quiserem, depois eu posso explicar mais sobre, beleza? Outra coisa, senhores, também é basicamente isso aqui, ó. Como vocês já podem ver aqui, ó, tá? Bom, eu vou estar dando aqui minha opinião, tá? Pra mim, isso aqui me ajuda demais, tá? No começo foi meio difícil, né? Porque a gente pensa, pô, vai ter essa porrada de coisa aí na parede, será que a gente vai conseguir decorar? Mas, irmão, não é decorar, não se trata de decorar. Se trata de pegar o bizu, porque, por exemplo, toda vida esse papel vai dar aqui, correto? Toda vez que eu revisar esse papel aqui no final de semana, no sábado, que é que eu fazia, eu vou saber, além do que está escrito, eu vou saber na minha cabeça, no meu cérebro, que aquele papel ele está aqui. Então, por exemplo, o papel está nesse quarto aqui. E nesse papel tem escrito tal coisa. Por quê? Além de eu saber o que está escrito, eu vou saber onde está o papel. Isso vai me ajudar a memorizar, a lembrar o que estava escrito. Então, isso, pessoal, faz uma diferença aqui só, pô. Então, por exemplo, depois eu vou gravar aqui, vou botar aqui a foto dos quartos. Meus quartos todos são cheios. Meus quartos são, né? O quarto da mãe e tal. Eu tive que ter uma conversa também. Inclusive, se você tivesse seu familiar, né, quiser colocar, dar uma conversa, mandar abrir depois. No começo foi meio difícil, mas depois ela aceitou. Ela sabe que eu fui para um bem maior, né? Então, depois eu vou colocar aqui as imagens aqui para vocês verem. Senhores, isso aqui me ajuda demais, tá? Post-its, tá? Post-its. Coloca na parede, irmão, todo final de semana, ou melhor, se você tá mesmo com dificuldade, todo dia, dá uma olhada lá, mano. Dá uma olhada lá. Mano, tem segredo não, senhores. Uma hora você vai pegar. Pode ter certeza, uma hora você vai pegar. Talvez não seja hoje, porque você está vendo pela primeira vez. Talvez não seja amanhã, mas quando você for ver amanhã, você já vai estar melhor que hoje. Depois, quando você for ver depois de amanhã, você vai estar melhor do que amanhã. E assim vai, irmão. E assim vai, beleza? É a constância. Beleza? É a constância. Então, os post-its, ó, isso aqui me ajudou demais, tá? Eu comecei a fazer também, eu perdi tempo, né? Eu perdi tempo, não vou mentir. Mas como eu tava com tempo, né? Tô com tempo. O edital ainda não saiu. Eu comecei a fazer alguns resumos. Resumos em papéis, né? E aí eu comecei a fazer uns bloquinhos desses resumos de cada matéria, pessoal. Gabriel, como assim? Eu pegava, fazia os resumos, né? E juntava por matéria. Então, por exemplo, direito penal militar, tá aqui o resumo. Processo penal, tá aqui o resumo. E aí o que acontece? Toda vida que eu ia iniciar a matéria, eu começava por esses resumos, beleza? Então não tem segredo. Isso aí eu fazia tanto no dia da matéria, como também fazia nos finais de semana. Então, por exemplo, o simulado eu fazia dia de domingo. Então, sábado, de manhã eu tirava o dia para me ler todos os post-its das paredes, tá? Todos os post-its das paredes eu lia tudo no sábado. E também por ler todos esses resumos, tá?
Normalmente eu não conseguia ler de todas as matérias, né? Porque eram 12 matérias, então eu não vou ler 12 resumos diferentes, né? Mas eu lia das matérias que eu tinha mais dificuldade. Então eu pegava, por exemplo, matérias como processo, eu tinha um pouquinho mais de dificuldade, então eu lia os resumos de processo. E aí no período da tarde eu fazia questões, tá? Questões ali nos meus cadernos de questões, que foi o que eu mencionei para vocês. E aí descansava, né? A partir da noite eu descansava para fazer o simulado bem domingo. E aí, irmão, era assim. E durante a semana era pau nos estudos, tá? Então, isso foi o que me fez, né, realmente ter um bom desempenho. Porque, se vocês perceberem, senhores, não tô querendo me gabar aqui não, tô trazendo aqui minha trajetória mesmo para vocês, o que eu fiz. Tudo se resume esse vídeo aqui a revisão de assuntos, revisão de questões, tá? O seu cérebro ele vai estar em contato todo o tempo com as matérias. Então, quanto mais você revisar repetidamente os assuntos, mais melhor ele vai fixar os conteúdos, beleza? E melhor vai ser para você acertar mais questões, tá? Outra coisa interessante também é o planejamento semanal, tá, irmão? Você não pode decidir o que você vai estudar nesse dia, não pode. Principalmente para vocês, para você, na verdade, né? No meu caso, por exemplo, como eu comecei com 15 anos de idade, eu estudava, né, na escola. Então, eu estudava de manhã, então eu estudava das 7 a meio-dia. E aí, meio-dia, né? Meio-dia e 50, perdão. Das 7 a 1 hora da tarde. Aí eu chegava em casa, almoçava rapidão, 2 horas, irmão, ó. Era pau na máquina. Das 2 às 6. 4 horas por dia, minha meta era essa. Fazer 4 horas por dia. Das 2 às 6 era sagrado. Tava estudando. Segunda a sexta. E aí, 6 horas. Aí, 6 horas eu ia pra academia e quando voltava só descansava. E aí, nos finais de semana, sábado era o dia todo, pau na máquina também, e domingo também. No começo era assim, porque no começo eu não fazia muitos simulados presenciais. Então, no domingo ou eu fazia muita questão mesmo, né, pelos cadernos de questões, ou eu fazia simulados, beleza? E ia pra igreja, né? Então, beleza. E aí, vamos lá, um ponto aqui pra encerrar aqui esse vídeo. Planejamento semanal, irmão. Como eu falei pra você, não decida para estudar a matéria nesse dia, tá? No dia da matéria, não. Faça o seguinte, no meu caso, o que eu fazia? Todo final de semana, todo sábado, eu planejava o que eu ia fazer na semana seguinte. Então, todo sábado eu falava assim, ó, irmão, eu vou fazer o seguinte, eu vou planejar o que eu vou fazer domingo, amanhã, o que eu vou fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo que vem. Eu vou planejar tudo. Quais matérias eu ia estudar por dia, o que eu ia estudar, certo? Como quando eu fechei o edital, né? Meu biso era o quê? Como eu falei para vocês, terminei as anotações, terminei de ler todos os cadernos físicos, eu ia, né, para os resumos, né, os resumos digitais, né, dos cadernos de revisões e também para os cadernos de questão. E tudo isso eu planejava no meu planejamento semanal. Por quê? Porque quando chegava o dia, eu só precisava ver quais matérias eu precisava estudar e o que eu tinha que fazer em cada matéria. Ou seja, eu já estava com o manual pronto, ó. Eu só tinha que seguir, irmão. Eu só tinha que colocar em prática, já estava ali tudo bonitinho, ó. Mas por quê? Porque eu planejei, sabe? Porque eu planejei com antecedência, beleza? Então isso vai tornar o seu estudo, vai dar mais gosto, irmão. Vai dar mais gosto, mano. Porque imagina aí, tu vai começar a estudar agora, pô. Aí tu não sabe nem o que tu vai estudar, mas tu não sabe nem a matéria. Aí além de tu ter o trabalho de estudar, tu vai ter que ter o trabalho no mesmo dia de ver o que tu vai estudar, pô. Isso aí, se tu pode fazer isso com antecedência, faça, meu irmão. Beleza? Então, bizu aí, organização, certo? E por último, resolução de questões, tá? Um dos motivos pelo qual eu criei esse canal foi para realmente resolver questões, seguir com o meu propósito, porque eu acredito que quanto mais pessoas eu ajudar, mais eu vou ser ajudado, né? É a lei do dar e receber, né? Inclusive eu li esse livro, a Lei Espiritual do Sucesso, que fala muito sobre isso. E conhecimento, quando compartilhado, ele nunca é esquecido, né, pessoal? Então, por isso que é o meu propósito. Então, basicamente é isso. Resolva a questão, irmão, tá? Eu recomendo que você adquira uma plataforma de questão. Nós temos o Que Concurso, que foi a plataforma pelo qual eu estudei. Nós temos também o Tec Concurso, que é outra plataforma também excelente. De acordo com o que os outros falam, né? Eu nunca utilizei essa plataforma, mas também acredito que seja uma plataforma também excelente, certo? E é isso, beleza? Demais é isso, né? Com isso, pessoal, só para finalizar aqui, porque eu não queria concentrar esse vídeo aqui nas minhas aprovações em si, como completo. Eu não queria deixar esse vídeo aqui só para, eu fui aprovado. Não. O objetivo não é esse, tá? O objetivo é contar sobre a trajetória. O resultado o resultado é só consequência, né? Então, eu fui aprovado na PM, né, em 2025. Aí, a prova dos bombeiros foi um mês depois, certo? Um mês, um pouquinho mais depois, sabe? A prova dos bombeiros para soldado, tá? Foi um mês depois. E o que eu fiz?
As matérias da PM, pessoal, algumas caíram também dos bombeiros. Então essas matérias, como eu já tinha feito uma base muito boa, foi ótimo para mim. Mas também teve matérias que eu nunca tinha visto na minha vida, como por exemplo, legislação militar, né, legislação dos bombeiros, direito processual penal militar, né, tinha lá, caiu também, né. Eu nunca tinha estudado. Então o que eu fiz? Eu coloquei como prioridade o quê? Estudar as novas matérias, zerar essas matérias, ou seja, terminar de estudar as novas matérias, e aí quando eu terminasse de zerar essas novas matérias, eu encaixava com as matérias que já tinham sido cobradas no concurso da PM. E foi exatamente o que eu fiz. Então, teve planejamento, eu tive que me planejar. É importante que você saiba disso. Nem tudo vai sair como planejado, né? Por exemplo, teve matérias ali que eu tive com dificuldade. Biologia, física e química, por exemplo. Não vou mentir para os senhores, eu não estudei muito. Para soldado, não. Biologia, física e química, eu não estudei muito, eu fui só querendo dominar mesmo o básico, né? Porque eu aproveitei, como eu estava saindo do ensino médio, como eu saí agora do ensino médio, né? Então eu tenho uma boa base, digamos assim, principalmente das matérias de química. Então eu aproveitei essa base que eu tinha, e as matérias que eu tinha um pouco mais de dificuldade, como por exemplo física, eu peguei só a base mesmo, né? Meu objetivo, irmão, eu fui para a prova, para vocês terem ideia, a prova de soldado, eu fui para a prova, eu só não queria zerar nenhuma na natureza. Porque não pode zerar, né? Se você zerar uma matéria, já tá fora. Eu falei, pô, eram 8 questões, né, de cada. Eu falei, mancho, eu não quero acertar nem 4, eu quero acertar só uma, né? Eu quero acertar só uma, irmão. Acabou que eu acabei acertando 4 de física, 4 de química e 6 de biologia, né? Então, pra você ver, né, irmão, como é possível, tá? O concurso de oficial saiu um pouco depois, né? E eu consegui também ser aprovado, consegui manter uma boa colocação, né? E é isso, certo? Depois eu posso conversar um pouco mais com vocês sobre isso. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma esse vídeo. Façam o que vocês acharem melhor. Testem, irmão. Tá começando a estudar agora? Testa. Testa fazer o que você achar melhor. Testa fazer o planejamento. Testa estudar da seguinte forma. Testa utilizar determinada metodologia. Não vá se prender, não. Ah, não vou fazer isso não porque o professor falou que não é assim. Ah, não vou fazer isso não porque eu tenho medo de perder tempo. Irmão, você tá treinando, tem que botar em prática. Se não for bom, beleza, você não faz mais, agora pronto, mas você precisa testar, beleza? E é isso. Deus abençoe aí, vamos pra cima aí. Vou trazer aqui mais vídeos no canal sobre resolução de questões. Vocês vão ver aí, viu? Você que tá estudando aí pra PMPE, PM Alagoas, PP Paraíba. Vai dar certo, viu? Vou voltar aí com mais frequência. Vamos pra cima. Valeu!